conforme já anunciado, o doutor Roberto de Carvalho Santos, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Roberto, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a desaposentação. Bem, a desaposentação nada mais é do que a concessão de um novo benefício, de uma nova aposentadoria em substituição a uma aposentadoria já oferida pelo segurado, para aquele segurado que já aposentou e continuou contribuindo. Então, exemplo, uma pessoa que aposentou no ano de 2004, aposentou com 2.000, 2.500, não importa, mas continuou exercendo uma atividade remunerada, ou seja, continuou contribuindo para o INSS. Hoje, pela regra do INSS, essa pessoa não tem retribuição nenhuma. Então, pela justiça, até então, pelo entendimento do STJ, a pessoa poderia ingressar em juízo para pedir uma nova aposentadoria, incorporando esses salários que foram recolhidos após a primeira aposentadoria. Nos últimos anos, muita gente entrou na justiça impetrando ações pedindo a desaposentação, né, visando melhorar o seu vencimento aí desse benefício. Essas ações chegaram a ficar um tempo suspensas, meio que paralisadas, e agora voltando à pauta do Supremo. E uma decisão recente aí do Supremo Tribunal Federal trouxe qual novidade para a questão da desaposentação? Olha, Renato, nós tivemos uma surpresa aí. Primeiro, a gente tinha uma visão, de um lado havia, por alguns especialistas, uma visão totalmente pessimista, que o Supremo ia negar a desaposentação. De outro lado, tinha uma visão otimista. Por quê? Porque até então todos os tribunais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o próprio Superior Tribunal de Justiça, tinha entendido que a desaposentação está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. O ministro Barroso disse que a desaposentação é direito do segurado, né? Quer dizer, reafirmou esse entendimento do STJ de que realmente o trabalhador tem direito à desaposentação. Foi o voto dele, era o ministro relator, e esse julgamento ele foi suspenso, porque a corte não estava ainda com a sua composição completa. Então a novidade é essa. Em primeiro plano, e eu vou desenvolver isso nas próximas questões, no primeiro plano é uma notícia boa. O ministro Barroso, que é o relator do Supremo, entendeu que é possível a desaposentação. O ministro, apesar de entender que a desaposentação é possível, obrigou o segurado a devolver o benefício já recebido anteriormente, é isso? Bem, aí também foi uma notícia boa também, na mesma linha do que eu afirmei anteriormente. O ministro Barroso entendeu que não tem sentido você entender que a desaposentação é possível, porque não é vedada por lei, e você teria que devolver tudo que você recebeu após a primeira aposentadoria. Então você seria dar com uma mão e tirar com a outra. Imagina a pessoa que está aposentada em 2008 e continuou contribuindo, em 2014 pede desaposentação, ganha e tem que devolver tudo que recebeu de 2008, né, a 2014. Então isso não teria cabimento. Então o ministro do Supremo Tribunal Federal, na mesma linha do que entendeu o STJ, também entendeu que o segurado pode conseguir a desaposentação sem que ter que devolver o benefício que ele auferiu anteriormente. Haveria apenas uma troca do benefício antigo por benefício novo. A decisão do ministro, ela já está sendo aplicada? Bem, o que aconteceu, Renato? Tendo em vista que a corte não estava com todos os ministros devidamente, não havia a composição necessária para o julgamento, nós tivemos um voto favorável do ministro, o ministro Marco Aurélio, já antecipou que é a favor da desaposentação de forma integral, o ministro Marco Aurélio, e o ministro Barroso, então, votou com algumas ressalvas que eu vou falar daqui a pouquinho, que tornou esse voto dele um tanto quanto confuso. E uma das questões que ele colocou é exatamente essa, que esse entendimento dele valeria após 6 meses, quando houver a publicação do acordo do Supremo Tribunal Federal. Como o julgamento foi suspenso, nós ainda não temos essa data, né? Porque pode ser que o Supremo retome esse julgamento essa semana, pode ser semana que vem, e pode ser que os outros ministros acompanhem ou não o entendimento do Barroso, né? Do Luiz Roberto Barroso. Então, a prevalecer o entendimento dele, essa decisão dele, que é possível a desaposentação, valeria daqui a 6 meses após a publicação do acordo. Quantos votos já foram proferidos? Só os 2?
seriam esses dois votos, né? Na verdade, o Marco Aurélio ele antecipou o entendimento dele, que ele é a favor da desaposentação sem ter que devolver nada, e o Barroso ele proferiu como relator o voto dele com algumas ressalvas. Fala pra gente dessas ressalvas, o que é que o ministro Barroso propôs como solução para ser possível a desaposentação no cálculo do fator previdenciário? Aí que vem a grande ressalva, né? Ele atuou ali quase como legislador, porque ele entendeu o seguinte, que a desaposentação é possível, desde que congelasse a idade e a expectativa de vida no momento da primeira aposentadoria. Então, o que ele argumentou? Que o fator previdenciário, ele leva em conta idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. Então, qual que foi o entendimento dele? Na hora de calcular o fator, tem que se adotar lá a idade em que a pessoa primeiro se aposentou. Vamos supor que a pessoa aposentou com 55 anos de idade e está pedindo a desaposentação com 60. Então, vai se adotar no cálculo do fator lá os 55, que foi a idade da primeira aposentadoria, e o que vai aumentar no cálculo do fator previdenciário seria só o tempo de contribuição, que até então os juízes estavam propugnando no sentido de que o fator tem que ser totalmente revisto. A idade, já que o cara pediu a desaposentação aos 60 anos, o segurado pediu aos 60, vamos aplicar o fator aos 60. E o Barroso, então, ele diz que não, tem que ser adotado lá a idade dos 55, porque, segundo ele, seria injusto com aquelas pessoas que não se aposentam e continuam trabalhando para melhorar o fator previdenciário. Então ele fala, olha, já que você aposentou lá com 55, ali vai congelar a sua idade e a sua expectativa de vida. O que você contribuiu a mais vai só ajudar a aumentar o seu fator no quesito tempo de contribuição. Na prática, o que isso representa? O ganho vai ser menor? Bem menor. Eu fiz uma simulação aqui de uma pessoa que aposentou no ano de 2006, recebendo uma aposentadoria, uma média sempre contribuiu em torno de R$2.000, lá em 2006. O fator tira dela em torno aqui de 0,73, né? O fator 0,73. Então ela tem uma perda aqui de 37%. Então a aposentadoria dela cai para R$1.400. Então a pessoa que aposentou no ano de 2000 receberia em 2000, que sempre aposentou, ou melhor, que sempre recolheu com 2000, vai receber em 2006 R$1.400. E com as correções, hoje ela estaria recebendo R$2.200 hoje, 2014. Pelo entendimento do STJ, que é também do ministro Marco Aurélio, se ela pedisse a desaposentação hoje, a aposentadoria dela pularia de 2.200 para 3.780. Que aí a expectativa de vida dela seria maior. Hoje ela teria, ela aposentou com 55 anos, nesse exemplo que eu dei, hoje estaria com 63. Pelo entendimento do Barroso, vai pegar lá os 55 anos de idade e vai aumentar só o tempo de contribuição. Então, ao invés da aposentadoria ser 3.700, vai para 2.870. Quer dizer, uma diferença de quase R$900. Ainda é melhor do que o que ela recebe hoje. Hoje ela receberia 2.299. Então, pelo entendimento do ministro Barroso, para essa pessoa que aposentou em 2000 e continuou trabalhando até agora, com o mesmo salário, a aposentadoria dela pularia de 2.299 para 2.870 e não 3.780. Então, ele criou uma fórmula, vamos dizer, criativa, mas que não está prevista em lei. Quer dizer, ele legislou. Essa é a crítica que eu faço, sabe, Renato? Porque ele pode até ter colocado uma questão atuarial interessante, mas não cabe ao judiciário criar fórmulas matemáticas. Ele modificou a regra da lei. Então, o que acontece, no meu entendimento, já que o Congresso Nacional não fez o papel dele, que é criar uma fórmula que fosse contemplando as pessoas que estão nessa situação, o ideal é que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da vedação à desaposentação, e aí sim o Congresso criasse uma regra que fosse crível, através de um processo democrático, porque o juiz, ele não é eleito pelo povo. Quem coloca os ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República. Aí fica realmente desigual. Doutor Roberto, muito obrigado pela presença, os esclarecimentos. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.